dos outeiros do monte? No dilúvio. Outra coisa, está bem claro aqui, olhei a terra fértil, era um deserto. Essa palavra deserto aqui é a mesma palavra que é para um caos. Um caos. Tudo. Nós não vimos semana passada que haverá um terremoto, qual nunca houve? Nós não vimos lá em Isaías capítulo 24 que a terra, o eixo da terra vai mexer? Não vai ficar nada em pé na terra. E muito menos duas pessoas numa cama para ser tirado um e deixar do outro. Ali, Mateus capítulo 24, aquilo é ilustração. Você acha que vai ter gente numa cama no dia da volta de Jesus? Na hora que tinha ontem terremoto nesse planeta Terra, duas pessoas na cama? Quando começa a ter terremoto, o que acontece nas pessoas? A orientação qual é? Vai correr. É sair dentro de casa, é ir para o campo aberto. É por isso que Apocalipse capítulo 7, versículo 16, 13 até 17 diz: quem poderá ficar de pé nesse dia? Olhei para a terra, não havia homem nenhum e todas as aves haviam fugido. Ou seja, o estado da terra será o quê? Um deserto, um estado caótico, o maior terremoto, toda a superfície da terra quebrada, não haverá nenhum aeroporto inteiro. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, quando um país vai atacar o outro país, a primeira coisa, aquele mais poderoso que faz essa guerra, é bombardear as pistas do aeroporto. Sabe por quê? Tem gente que sabe de estratégia de guerra. Por quê? Para que ninguém levante. Muito menos essa ideia de que esse povo aí que acredita em arrebatamento secreto, que está sendo enganado dentro das igrejas, está sendo pregado aí, eles estão dizendo, que haverá um arrebatamento de pessoas dentro de aviões, inclusive estão contando mentirinhas nos púlpitos por aí, as pessoas estão acreditando aí. E lá nos Estados Unidos, eles estão formando, as companhias aéreas formam uma pessoa que é crente e outra que não é crente, para os dois assumir o avião. Para aquele que é crente, quando ele for arrebatado, o outro assumir o avião. Outro dia eu estava passando aqui no centro de Joinville, aí eu parei com a Cancún, e atrás da Cancún estava escrito assim: eu creio no arrebatamento. Mas eu estava com a Paraty, né? Porque se fosse eletrônico eu ia abrir assim, tu acredita nessa mentira? E tinha assim: eu creio no arrebatamento, se o motorista for arrebatado, assume o volante. O maior terremoto, Jesus não vai bombardear os aeroportos, mas vai fazer um terremoto tão grande que não vai ter nenhum avião no ar nesse dia. Se tiver no ar, vai cair. Porque a própria gravidade vai mexer com tudo. Muito menos uma marido e a mulher numa cama, um vai ser tirado. Quer ver? Olha o que vai acontecer. Abra uma Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Olha o que diz lá em Lucas 17. As pessoas leem um texto fora do contexto, lê lá Mateus 24, aí acham que dois vão estar na cama. Vamos ver como é que Lucas esclareceu melhor. Lembre-se que Lucas pesquisou profundamente, olha aqui, as palavras de Cristo, e com pessoas que viram. Lucas capítulo 17. Encontraram? Veja o que diz aqui, no versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também como nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Esse assunto aí talvez eu vou falar no dia 2 para vocês, tá? Sobre essa questão. Irmãos, olha, só conversando com Moisés ontem, lá na casa do irmão Edésio, o que está faltando mais para acontecer para nós crermos que Cristo Jesus está nas portas? O que falta? O pecado chegou no mundo de maneira tal, que está todo mundo acostumado. Não tem mais nada para espantar, para escandalizar o cristão. Outra, não dá. Hoje eu correndo aqui nessa Getúlio Vargas, com os irmãos que estavam caminhando, eu passei perto deles, até alguns riram comigo. Foi essa menina aqui. Eu estava rindo, eu falei assim: vamos correr, porque o pessoal andar bem, todo mundo junto, para o pessoal pensar que nós vamos fazer um rolezinho contra o pecado. Porque quando não tem um povo vendo, e eu estava de preto, eu falei: isso aqui não é um black block, black block, o nome da internet aí. Aqui eu estou de preto, mas é contra o pecado. O povo está sendo enganado. Olha o que
quem disse aqui, ó, Lucas capítulo 17. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. O que aconteceu? Quem ficou? O que aconteceu com ele? Teve uma segunda chance? Destruiu a todos. Continua comigo aqui. Olha aí, versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, e o mundo está um Sodoma, não está? Como um povo que representa Ló e que não olhar para trás, para o seu shopping, para a sua coleção de sapato, de gravata, para não falar outras coisas, se não olhar para trás, quando Deus retirar o povo que é simbolizado aqui por Ló, o que vai acontecer? Choveu fogo. Da onde? Jornal Nacional, da época de Ló e da época do dilúvio de Egito, que não choveu. Olhando. Não choveu. De Sodoma choveu fogo. E o povo vai chover fogo, nada. Então, vamos ver. Choveu fogo, enxofre, o que aconteceu? Ficou alguém para a segunda oportunidade? Não choveu, não pegou. Olha o que diz assim: assim será também no dia do Filho do Homem que parecia se manifestar, aparecer, não que invisivelmente, porque tem gente dizendo que Jesus já está reinando depois, invisivelmente, tá? Como Jesus está reinando invisivelmente? Como? Versículo 31, naquele dia que estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-lo, de igual modo que estiver no campo, não volte para trás. Lembrado de quem? De quem? Da mulher de Ló. E quem quiser preservar a sua vida, perderá, e quem perder de fato, a salvará. Digo-vos ainda que naquela noite, 12 estarão numa cama, um será tomado e deixado outro. O sujeito pega esse texto, está vendo aqui, ó? Só que eles esqueceram de continuar lendo, olha aqui, ó. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Os discípulos perguntaram: onde será isso? Jesus respondeu o quê? Ele respondeu: todo mundo com nossa voz aí. Aonde estiver o corpo, aí se juntarão também os. E destruiu a todos em Sodoma, e destruiu a todos lá no dilúvio, e destruiu a todos. Não vai ter outra oportunidade. Quem ficar, vai ficar morto. Não tem outra oportunidade. Preste bem atenção, irmãos. Essa porta aqui, ó, ela está aberta, dá para entrar alguém. Aqui já não dá para entrar, nem um filhinho como eu, né? Muito menos aqui. Fechou. A parábola das 10 virgens diz que fechou a porta. Fechou a porta. Entrou mais alguma das 5 virgens que ficaram? Não tem oportunidade. Então, o milênio se dará assim. Os salvos para os céus, a porta da graça fechou, foi para o céu, não entra mais ninguém. Os ímpios vão ficar o quê? Mortos. Aqui na terra, sabe por quê? Jesus não falou? Aonde tiver o corpo, se juntarão os abusos? Vamos ver o que vai acontecer? Apocalipse 19. Apocalipse 19. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com os que vão ficar aqui. Mortos. Olha, avisa lá o pai do Douglas. É o pai do Douglas, né? Quem tiver uma funerária tem que estar muito convertido, porque nunca vai ter tanto cadáver assim para enterrar. Ele vai olhar assim mesmo. Avisa lá, ó. Tem que estar convertido, porque o convertido, onde Moisés estava falando assim, ó, nós precisamos ter as coisas aqui, mas estar desprendido, não é assim? Tem que estar disposto a estar desprendido de tudo. Você desfruta, mas se Jesus fala, larga tudo lá. E detalhe, o remanescente tem que se preparar, porque tem que deixar tudo para trás. Não é? Eu tenho um quadro muito bonito que o irmão Isaac mandou da América para mim lá na minha sala, assim, ó. Eu sempre como de manhã cedo olhando para aquele quadro. A visão do caminho estreito. Eu estava explicando para minha sogra. Ali, ó, eu mostrei no quadro, que ele é bem grande, algumas pessoas caindo no caminho estreito. Sabe por quê? Porque olhando para trás, ele olha os seus pés e caminho. Você pode ter de tudo. Aliás, nós, povo de Deus, é para desfrutar do melhor dessa vida, mas consciente de que
tem que abandonar tudo, no momento, ok? Não pode, talvez no dia 12 eu for pregar aqui, eu vou falar sobre qual é o maior mal do século agora? Os viciados. E o que tem de crente viciado? E crente roda todos. O que tem de crente viciado? A palavra de ordem do diabo é viciar o povo em tudo, até coisas lícitas. Sabia disso? E um viciado, ele fica com dificuldade de se desprender das coisas. Nós temos que ter pena das pessoas viciadas, porque ela tem dificuldade de se desprender das coisas. E tem crente que está viciado. Você pode até se escandalizar, se eu for falar sobre esse assunto, eu vou medir bem se eu vou falar ou não, porque de repente o irmão João está muito calejado, com categoria para poder falar sobre o assunto. Eu estava falando um Apocalipse 19, vamos ver lá. O que vai acontecer aqui? Porque Jesus disse, onde estiver o cadáver, se juntarão os abutres. Olha aqui, Apocalipse capítulo 19, nós temos aí, versículo 11. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Viu o céu aberto, eis o cavalo branco, o seu cavaleiro, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito, que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome chama-se o quê? O Verbo de Deus, Jesus, o Verbo se fez carne. E seguimos o quê? Os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de limpíssimo branco puro. Saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar, o vinho, o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito. O nome quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então viu um anjo posto de pé no sol e clamou em grande voz, falando: ó aves, abutres, aves de rapina, os urubus, todas as aves que voam no meio do céu, vinde, reunido para a grande ceia de Deus. Se você ler Apocalipse 19, volta rapidinho aqui, no versículo 8, 9, diz que os salvos foram para receber uma roupa finíssima, no versículo 8, no 9 diz que ele mandou escrever, porque é verdadeira e bem-aventurada aqueles que participam da boda do Cordeiro. Quem deixar de ir para as bodas do Cordeiro, quem não aceitar as bodas do Cordeiro, e nós vamos ensinar, estamos dando um ensaio. Sábado teremos uma linda Santa Ceia para poder treinar, porque Jesus prometeu que só vai beber novo, suco de uva novo, na eternidade conosco. Nós temos que treinar aqui. Portanto, você não pode fugir dessa oportunidade de participar. Ok? Volta para o Apocalipse capítulo 19, versículo 18. O que essas aves foram chamadas para quê? Olha o que diz o versículo 18, para que comais o quê? Carne de reis, carne de comandante, carne de poderoso, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, que é livre, que é escravo, tanto pequeno como grande, e via vezes os reis da terra, que estavam congregados para pelejar contra o cordeiro e os seus seguidores. Mas o verso 20 diz: mas a besta foi aprisionada com ele, o falso profeta, e com sinais feitos diante dela se produziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do primeiro lago do fogo e arde com enxofre. Verso 21. E o restante foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas o quê? E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, quem ficar no arrebatamento da igreja, que não é secreto, o perdido vai ver o justo indo embora. O perdido vai ver o justo indo embora. Ele vai dizer assim, Jeremias 8:20, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Literalmente. O marido convertido vai, a mulher fica. A mulher convertida vai, o marido fica. O filho, a filha, é o dia de separação, o dia de grande separação. As aves de rapina vai comer as carnes desse povo. Quer ver? Vamos fazer uma sequência de leitura para mim ali? Vamos lá. Quem vai ler para mim Jeremias 7? Quem vai ler Jeremias 7? Uma pessoa para ler Jeremias 7, versículo 33 e 34. Por favor, uma outra pessoa para ler para mim Jeremias 25, 33. Uma pessoa que lê Jeremias 25, 33.
Olha lá, confirmando. Como é que as aves, se as aves comerem? Quem vai levantar a mão para mim aí, por favor? Jeremias, capítulo 7. Hoje não quer ler. Não quer ler. São analfabetos. Está cansado. Já está no meio. Jeremias 7, 33 e 34. Vê lá. Os cadáveres desse povo servirão de pastos às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do folguedo e a de alegria, e a voz do noivo, de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Ficou entendido? Quem ficar vai ficar o quê? Avisou lá para o pai do Douglas, né? Olha, que prejuízo, um monte de cadáver. Aliás, aqueles que morreram recentes, a sepultura vai se abrir, vai jogar os cadáveres para fora. Assim. Desde o início ele criou, com a vida do pecado, ele criou os animais, as aves de rapina para poder comer os cadáveres. Jeremias diz, não havia homem nenhum, e todas as aves fugiram. Por que todas as aves fugiram, irmão? Para poder um ser vivo se manter vivo, precisa de quê? De sol. Mas no mesmo texto de Jeremias 4, 23, até o verso 28, diz o quê? Não haverá o quê? Luz. Durante 1000 anos aqui na terra, o sol não vai brilhar. Tem trevas. O diabo não é o cavaleiro das trevas? Ele vai ficar andando igual o barato no meio das trevas. Ele e os seus demônios, sobre os cadáveres, assim, olhando a obra que ele produziu sobre essa terra. O reino da morte. E tudo isso é putado assim. As aves vão comer bastante carne, mas é tanta carne que não vai dar e elas vão morrer. Você sabe que lá na época da cortina de ferro, na Rússia, na época da Guerra Fria, uma das melhores maneiras deles matar inimigos, os russos sabe o que fazia? Encharcavam o sueito de carne. Só carne. Olha o cara comia carne. Dá uma prisão de verde. Só carne. E as aves também. Embora ela vai ter todo esse mecanismo, mas vão morrer porque não terá outra coisa, não terá sol. E se não tiver sol durante 1000 anos nesse planeta, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai começar as calotas polares se estendendo, a geleira vai envolver esse planeta. Vai ficar tudo congeladinho, sabe por quê? Para 1000 anos depois. O Papai do Céu facilitar, só descongelar. Só descongelar. E olha, eu vou dizer o seguinte, lá nos Estados Unidos, há alguns anos, desde a época de Walt Disney, eles estão congelando um pouco de pessoas milionárias, né? Para poder descobrir o motivo da vida, o estilo da vida, injetar no seu bobinho. Está lá congelado. Se não tiver salvo, porque um justo não se preocupa com isso. Não se preocupa se vai ser queimado, se vai ser morrer lá no fundo do mar, e se vai morrer, se ser enterrado, não se importa. Uma coisa é certa, o mínimo, depois do milênio, esses hospitais, essas clínicas, se ficarem inteiras lá naquele estudo congelado, quando eles saem, vão sair no frio tremendo. E eu tive calculando outro dia na cama, pensando o que vai acontecer. Vai fritar igual batata. Sabe aquela batata congelada? Ela fica na gordura quente? 1000 anos depois, semana que vem vamos falar mais sobre o assunto, porque o nosso tempo está esgotado. Ok? Irmãos, ficou claro? Os símbolos vão ficar mortos, as aves vão comer as suas carnes e depois vão morrer também, naturalmente. Olha o que diz Jeremias, quem não leu o 25, 33, quem vai esse texto? 25, 33, Jeremias 25, 33, quem está escrito lá? O seu Senhor entregará a morte naquele dia. Se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planturados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Como esterco sobre a face da terra, não serão sepultados. Ficou entendido? A coisa mais terrível do ser humano, a indignidade do ser humano, sabe qual é? É não ter uma pessoa que reclama o seu corpo para ser enterrado, não é assim? Não é assim? Está lembrado por que Jesus Cristo usou a parábola lá do Rinom, do Vale de Rinom? Ele disse sobre onde o verme nunca morre, né? Já viu lá? Ele usando Isaías capítulo 66, verso 22 a 23, onde o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. Por quê?
os cadáveres daquelas pessoas que não eram reclamadas para poder ser enterrados. Os indigentes eram jogados sobre os muros de Jerusalém, naquele lugar onde tinha o quê? Sempre fogo queimando, porque sempre tinha cadáveres, lixos e assim por diante. Alguma parte do corpo que não caía onde não tinha fogo, o verme ficava assim será. Mas como tudo vai depender de uma certa temperatura agradável aqui, mas como vai mudar aqui durante 1000 anos, tudo morre. Menos aqui, hostes espirituais, como é Satanás e seus anjos, que ficarão perambulando. Ficou claro? Durante 1000 anos não ficará ninguém vivo aqui. E detalhe, não se engane, a porta da graça fechou, não tem 7 anos aí, 3 anos de tribulação. Estão enganando o povo. Não existe manual pós-arrebatamento. O manual é antes do arrebatamento. E tem que estar aqui, ó. Guardei a tua palavra no meu coração para não pegar para ti. Ficou claro? Tá bom, meus amados? O que os salvos estarão fazendo no céu? Estarão examinando a situação daquelas pessoas que não estarão salvas. Durante 1000 anos, uma multidão de pessoas salvas estarão indo lá na sala do trono e perguntando a Jesus por que muitas pessoas que eles imaginavam que estariam salvas não vai estar salvas. Porque só Deus lê o coração. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9 diz assim: nada julgueis até 4, verso 5, nada julgueis até que venha o Senhor, o qual vai manifestar o desígnio do coração. Ou seja, um milênio é para que nós possamos examinar os casos dos perdidos. Ou seja, nós vamos julgar os Satanás e seus anjos e vamos julgar todos os perdidos durante 1000 anos. É literal, porque toda profecia, quando ela encontra o seu cumprimento, ela se torna literal. Portanto, 1000 anos não é simbólico, é literal. 1000 anos contadinho no relógio. Ok? Não para poder determinar para nós, mas para determinar para os outros. Nós estaremos examinando a situação daquelas pessoas que não vão passar, que nós imaginávamos que estará no céu. Nós no céu, no milênio, nós teremos 3 grandes surpresas. Sabe qual é a primeira? A primeira grande surpresa é você se encontrar lá. Irmãos, nós vamos nos beneficiar. Eu vou contigo, dá beneficio aqui. Porque só tem uma pessoa que me conhece bem. 2 melhores. O Espírito Santo e eu mesmo. Nem minha mulher me conhece. Não vem, eu conheço minha mulher, você consegue expressar. Eu conheço meu filho. Não, você consegue expressar. Porque só você e o Espírito Santo. Então, ao você ir para o céu, está lá no evento final, bem claro, nós vamos ficar boquiabertos com o que nós vamos ver lá no céu. E nós vamos achar indigno de estar lá. Indigno. Aliás, por toda a eternidade, o único digno é o Cordeiro. Diz a Bíblia isso. O único digno é o Cordeiro. Nós estaremos lá por causa do Cordeiro, não por causa de nós. E nós vamos perambular e ambular no sol. A Bíblia em Malaquias 4 diz que nós vamos soltar como um bezerro. De tanta alegria. Durante 1000 anos. Estaremos olhando também, sabe o quê? Veremos a segunda surpresa. Sabe qual é? Procurar pessoas que a gente imaginaria que estaria lá. Sabe aquele que cura, a distância, expulsa o demônio foge, ele pega o terno dele assim, derruba no cuspe dele. Está na internet cheio de monstros, sabe? Tem mais poder do que a Itaipu, de energia que eu estou vendo, velho. Você vai imaginando, esse sujeito não vai fora do céu. E vai ter uma grande. Tem gente ficando com a mão torta assim. Jesus! Mas tem o poder, cura todo mundo, a mão dele não cura. Vai se procurar esse sujeito, cadê? Aí a explicação vai ser qual? Jesus, me explica por que essa pessoa não está aqui. Aí Jesus vai abrir lá os arquivos e vai mostrar. Sabe por quê, irmãos? Onisciente, grave aí. Onisciente só são 3 em todo o universo. Nem os anjos bons que não caíram não são oniscientes e nunca serão oniscientes. Os seres dos outros planetas que nunca caíram também não são oniscientes. A Bíblia diz que os anjos ousam para escutar, ousam entender, eles têm que esperar desenrolar todo o plano de redenção para entender. Os únicos oniscientes é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós salvos, depois
depois que tivermos transformado num piscar de olho, mesmo imortal, nós não seremos oniscientes. Nós vamos crescer no conhecimento. Nós não vamos saber tudo assim, pá de vez. Então, a informação terá que ser dada. Aí nós vamos olhar os artigos e vamos ver muitas pessoas, apesar da sua aparente santidade, tinha lá por dentro um pecado acariciado. O caminho é Cristo, se eu não me engano, na parte da assim, ó. Um só pecado acariciado neutralizará todo o poder do Evangelho. Um só pecado acariciado. Se você tem um pecado que você gosta, mas ore, chore aos pés do Espírito Santo para tirar. Porque um pecado só acariciado neutraliza todo o poder do Evangelho. Porque no céu não vai entrar ninguém com um pecadinho acariciado. Acariciado não. Tem que ter, Jesus deixou claro que o reino do céu é conquistado com muito esforço e violência. E o apóstolo Paulo diz que eu esmurro o meu corpo para não encontrar o que é desqualificar. É esmurrar o corpo seu, não dos outros não. O corpo, não do outro. Porque nós não estamos aqui para ficar chamando e condenando os irmãos dentro da igreja. Nós temos que salvar as pessoas, nós temos a missão de salvar e não condenar os que estão caminhando o mesmo caminho que nós. Certo? Então, agora, durante o milênio terá a terceira grande surpresa, não é? Não é? Encontrar pessoas que a gente jamais imaginava que estaria lá. Está vendo? Você aqui, lá no 70º dia estaremos passeando pelo centro de pelas ruas de Jerusalém, lá no céu, mas você, não acredito. Você foi só a graça, só a misericórdia. Percebeu? Essa será a grande surpresa. Encontrar pessoas que a gente jamais imaginava que estará. Para você entender mais ou menos assim, nós temos o pastor Boy Vene, ele conta uma experiência dizendo que o seguinte, mais ou menos um grande encontro que nós vamos ver, que nós vamos nos surpreender para ilustrar a nossa situação dessa surpresa. A maioria aqui já leu sobre Manassés. Aqui não leu Manassés, sobre Manassés lá na Bíblia, no livro de Crônicas de Isaías. Manassés era um rei muito mau. Ele foi tão mau que ele foi capaz de adorar os ídolos pagãos e fez o quê? Matou o seu próprio filho, oferecendo a morte. E essa pessoa merece o céu? Não merece. A Bíblia diz que esse homem foi tão ruim, capaz de mandar, sabe o quê? A história, a tradição conta, ele está na Bíblia. Tem um vislumbre ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, sobre isso, mas não estava bem claro dele. Ele mandou serrar o profeta Isaías, botou o profeta Isaías dentro do tronco e mandou serrar o profeta Isaías. E preste bem atenção, na morte, segundo Eclesiastes capítulo 9, diz que, em Salmo 146, diz que quando nós morremos, o nosso pensamento interrompe. E para, ali, a pessoa morre, não temos mais nenhum tipo de pensamento. Nós não intercedemos, não falamos com ninguém, não fala nos livros, não vê o que acontece embaixo do sol, certo? É o que está lá escrito em Ezequiel, capítulo 9, versículo 5 a verso 10. Então, Jeremias, Isaías, ao morrer, o pensamento qual é? Esse rei mau, ele vai perder a salvação. Isaías queria salvar Manassés. O pensamento de Isaías interrompeu, e como dizia a temática do livro dos Apóstolos, quando ela está falando sobre o martírio de Paulo, ela fala assim como a espada do carrasco desceu sobre o pescoço do seu servo, o seu pensamento avançou para emendar como o primeiro. Agora preste atenção, interrompeu o pensamento de Isaías. Manassés está perdido. Quando ele ressuscitar, como ele é um homem bom, certo? Ele vai querer saber a situação. Foi para o céu, Manassés estava morto, vai ficar para a segunda ressurreição. Lá no céu ele vai participar, ele vai procurar saber. Quem? Eu que preguei? Isaías. Eu falei tanto lá que o pastor Maurício me ensinou. Vamos dar uma olhadinha lá sobre Manassés. E ele vai encontrar com Manassés e vai dar um susto. Como ele vai estar imortal, não vai morrer do coração. Mas, cara, você aqui, Manassés, não pode. Você salva. Ele vai agarrar Manassés pelo braço, vem cá, vai subir esse escadaria do trono, Jesus vai abrir da pachorra. Calma, Isaías. Mas esse homem veio parar aqui. Você viu o que ele fez comigo? Calma.
vai mostrar a história de Isaías de Manassés todinho. No milênio, Deus vai mostrar a história dos salvos, como eles se salvaram, vai mostrar para aqueles que vão viver em época diferente. Irmão, nós vamos julgar, seremos testemunha lá no céu, da geração de quem nós conhecemos. Eu não vou julgar do currículo. Por quê? Porque eu não sei, eu só sei história do meu currículo. Eu vou julgar dos meus vizinhos, dos meus parentes, pessoas que eu preguei e que não aceitou. Seremos testemunha da mesma geração. Ok? Então lá no milênio, Isaías, Deus vai mostrar para Isaías, da geração dele. Isaías, Manassés, depois que você morreu, ele se converteu, ele se arrependeu. E uma pessoa arrependida merece o quê? Perdão. E o céu é perdão. E trouxe perdão. Ele ficará satisfeito. Quando eles estiverem descendo a escadaria do trono, sabe quem vem puxando o outro? Sabe quem? O apóstolo Paulo puxando, sendo puxado por Estevão. Estevão não foi apedrejado por ordem de Paulo? Por ordem de Atos. Ele vai ficar. Cada um puxando, e vai ser explicado. Depois que ele te apedrejou, eu derrubei ele lá, no estrado de Damasco, e fiz ele campeão dos apóstolos. Ficou entendendo, irmãos? O milênio é para tirar as dúvidas da mente de todos os salvos de todos os tempos. E dos ímpios que não estarão vivos durante o milênio lá no céu e mortos aqui na terra. Sabe como vai ser esclarecido? Depois do milênio, que é o nosso tema da semana que vem, você não pode perder. Amém?